Olá, queridos, uma boa noite. Te cumprimento nessa noite com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no meu coração e no teu aí do outro lado. Eu gostaria de orar com você no início dessa nossa live de hoje e depois compartilharmos a palavra de Deus. Curve a sua fronte, ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, minha gratidão, Senhor, por esse final de dia que estamos chegando. Muito obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, tua graça, tua misericórdia, que nós temos percebido no cuidado que o Senhor tem tido conosco. Peço a tua bênção, a tua graça sobre as pessoas que vão compartilhar comigo esta palavra hoje, nesse momento, e aqueles que nos verão em momento posterior. Em nome de Jesus, nossa gratidão, assim oramos. Amém. Queridos, eu gostaria de ler com você hoje um texto de um livro muito conhecido no Antigo Testamento, o livro de Jó, no capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: Agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Esse é um texto de um livro muito conhecido, a história de Jó, um homem que era muito abastado, muito próspero, e é sobre isso que quero compartilhar um pouquinho com você nessa breve live. O tema de hoje é a perspectiva de Deus sobre a crise. Texto de Jó, 42, de 1 ao 6. Quando a crise se abate sobre nós, sem direção, e a vida perde até mesmo o sentido. Vamos definir isso melhor. Direção e sentido indica por onde vamos e que caminho tomamos. Qual a nossa perspectiva ao final? Onde pretendemos chegar? Qual é o objetivo? Isso é o que define a palavra sentido. Entretanto, no relato da vida de Jó, no Antigo Testamento, percebemos que Deus, após ter sido afrontado por Satanás sobre seu servo Jó, afirmando ele, Satanás, a Deus, que Jó era tão grato a ele porque na verdade Deus o protegia, o privilegiava, e por isso Jó não o deixava e não deixava de louvar na sua vida, na sua alma. E foi o que aconteceu. Bom, e agora aqui vamos ver as grandes situações e as grandes crises que aconteceram na vida deste homem. Antes de falar sobre isso, me permite dizer, as crises em nossas vidas, elas podem ter três ou duas fontes. Vamos falar de duas. A primeira delas, normalmente nós não refletimos, que é a minha própria responsabilidade, a minha escolha, a minha decisão. Isso daí gera, por vezes, crise. Eu, na minha vida, passei crises em momentos e eu fiz a avaliação e reconheci de que Deus estava comigo, me alertando, me orientando, mas eu não ouvi e acabei decidindo segundo o meu coração, que por muitas vezes é enganoso. Não declinei tempo para orar, para falar e ouvir a Deus, não pedir para pessoas intercederem sobre as decisões que eu pretendia tomar, enfim, tomei a minha vida em minhas mãos e segui as minhas decisões. O que aconteceu? Muitas dificuldades surgiram, então eu entendo que uma das fontes das nossas crises são as nossas escolhas. Existem crises que podem vir de ordem espiritual? Sim, existe. Principalmente quando você está falando do amor de Deus, querendo falar da justiça do reino de Deus, e as pessoas não querem te ouvir, rejeitam a sua fala e por vezes rejeitam você também.
rejeita a sua fé, a sua esperança, todas as suas declarações são rejeitadas. E você, por vezes, é perseguido. Então, duas fontes que geram a crise, não é? As nossas próprias escolhas e também as questões espirituais, principalmente com batalha espiritual. Esta que nós estamos vivendo agora, nesses últimos tempos, que como eu já disse, que é uma situação inusitada, inigualável, nunca existiu algo de tamanha proporção no mundo, nós observamos que isso é consequência de homens, de pessoas que mexem ou que querem movimentar vírus e com isso acabam gerando uma série de infortúnios para todos nós e agora a nível global. Não é? Existem algumas especulações do porquê, do por onde, quem veio, de onde veio, mas isso não é a questão maior que eu quero tratar com você. Pois bem, então depois desse diálogo entre Deus e Satanás, houve então a vida de Jó foi atingida. Eu gostaria de ver com vocês que Satanás tocou em 3 colunas da vida de Jó, que realmente nas nossas vidas são fundamentais. Abalaram e destruiu essas colunas. A primeira coluna foi a família, os filhos. Os filhos de Jó morreram todos. Todos. Isso abalou, entristeceu, nossa, destruiu aquele momento da vida de Jó. Mas na sequência, ele também foi abalado numa outra coluna da sua vida. As finanças, a estrutura social, a estrutura financeira, suas reservas, seu esforço, o fruto do seu trabalho, tudo aquilo ruiu, foi tudo embora. Se perdeu por completo. E a terceira situação pela qual Jó foi afligido, a sua saúde. Saúde é uma parte sensível a todos nós, que nos deixa por vezes imóveis, pois nos falta energia física, energia emocional, não temos como nos movimentar, como fazer, e Jó ficou realmente numa situação muito difícil, extremamente difícil. E o quarto, e aqui é interessante, esse quarto aspecto, é um aspecto que, de repente, Jó tinha uma perspectiva positiva sobre essas pessoas, mas a sua perspectiva foi frustrada. Os seus amigos, os principais amigos, Elifas, Bildade, Zofar, em vez de vir com palavras de ânimo, de esperança, de fé, vinham com palavras questionadoras, questionando o seu caráter, questionando se ele tinha desagradado ao Deus a quem ele servia, a quem ele louvava. Não é? E por fim, a pessoa com quem de repente ele imaginava que essa não vai me faltar, não vai me falhar, não vai falhar, a sua esposa. A pessoa mais próxima a ele chegou a dizer: abandone esse Deus, abandone a sua fé, larga tudo e morra. Olha, que situação difícil para esse homem, que momento difícil da sua vida. Eu quero dizer que por vezes nós, se não passamos exatamente isso, ou conforme Jó passou, nós experimentamos alguns aspectos em nossas vidas desses aspectos que Jó passou, que Jó sofreu. E eu quero dizer a você que Jó foi um homem extremamente vitorioso. Vitorioso. Esse aqui é o quarto aspecto, os amigos e a esposa, os familiares, as pessoas próximas. Nós estamos aguardando dessas pessoas, no momento de crise, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E o que veio deles? Uma palavra de extrema abominação, palavra que trazia desespero em vez de conforto e consolo e ânimo. Difícil viver uma vida assim, não é? Mas por que está registrado isso na palavra de Deus? Para o nosso exemplo. Antes de nós começarmos a reclamar de nossas vidas, de nossas situações, ou as crises que porventura você esteja passando, examine a vida de Jó. Dê uma observada em como ele ficou. Ele se sentiu mal, ele ficou triste, ele ficou abatido, não é? Ele fez questionamentos, questionou a Deus, não é? Ficou bravo com Deus em algum momento, quis culpar a Deus por tudo, né? De repente, até algum momento, esqueceu-se dos favores que Deus sempre lhe fez, etc. E nós passamos por isso.
outros homens, outras mulheres na Bíblia têm a sua vida relatada, justamente para isso, para que nós possamos ver que as dificuldades não só sobrecaem sobre nós, sobrecaem sobre muitos e muitas pessoas, e pessoas de fé, pessoas que tinham contato com Deus até que em um certo ponto muito íntimo. Mas eu quero concluir com você essa live dizendo o seguinte: tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E eu entendo que a didática de Deus, no caso de Jó, não é a mais recomendada. Porém, veja, Deus trabalhou em certo momento com a física, e ele gosta de trabalhar com as leis que ele estabeleceu. Ou seja, ação e reação, obediência e consequência. Obediência te traz recompensa, desobediência produz consequência. Obediência aqui, eu quero me referir a viver por fé. Vida entregue a Deus. O que é isso, viver por fé? É uma vida entregue a Deus, para o seu louvor e a glória de Deus. Glória é reconhecimento, para que Deus seja reconhecido através dos feitos em sua vida. Tudo isso acaba resultando em recompensa. Agora, a desobediência. O que é a desobediência? É viver segundo a minha vontade, segundo o meu desejo, tomar a minha vida em minhas mãos. E eu sou dono da minha vida, ou como diz no linguajar popular, eu sou dono do meu nariz. E o que produz isso? Consequências e das mais difíceis. A desobediência produz consequência. A obediência lhe traz recompensa. E aqui eu gostaria de lançar algumas perguntas para você. Como você se vê hoje? Vivendo pela perspectiva de Deus? Enfrentando as dificuldades na perspectiva de Deus? Ou você está enfrentando as dificuldades apenas pelas circunstâncias que estão em sua volta? O que é que você ouve ou a quem você ouve? O que você ouve ou a quem você ouve? A Deus, o Todo-Poderoso, que tem os melhores propósitos para nós? Ou ao seu próprio ego? A quem que você ouve e a quem você dá ouvido? Eu gostaria que nessa noite você tomasse a decisão de viver por fé. As consequências serão com certeza as melhores para a sua vida. Amém? Faça isso. Tome a decisão de viver por fé. Isso vai te abençoar sobremaneira e você vai encarar as dificuldades e as crises na perspectiva de Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre nos corações o lugar exato, na proporção exata, perfeita, na medida das necessidades que cada um tem. E assim, Senhor, sejam abençoados aqueles que compartilham conosco esta live. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Por favor, eu gostaria apenas de dar para você alguns avisos. O primeiro, quarta-feira, live de oração e palavra com o pastor Rogério. Não esqueça, quarta-feira. E sexta-feira, se Deus quiser, sexta-feira dessa semana, retornaremos a nossa live às 20 horas. Pastor Rogério, quarta-feira, às 20 horas, live de oração e palavra. E gostaria de dizer um pedido a você. Divulgue as lives da Comunidade Evangélica do Colorado. Divulgue. É um meio pelo qual você vai estar levando uma palavra boa ao coração das pessoas que andam num momento de muita dificuldade. Às vezes o teu sentido da vida está totalmente perdido. Não sabe para onde ir ou por que direção tomar. Mas faça isso, divulgue as lives, divulgue os horários. Não é? Estaremos juntos. Espero te ver na próxima live. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Forte abraço.